O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e encontraram uma barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinham amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Mas Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos hoje, numa grande experiência de fé, a partir da experiência de ontem, onde nós vimos esses dias que aquele homem paralítico que Pedro encontrou juntamente com João e disse a ele: Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Ontem nós refletíamos sobre aquilo que temos para dar. E eu dizia ontem que muitas vezes nós queremos o amor de alguém que não pode nos dar, porque não tem para dar. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja quem for. E muitas vezes vivemos uma angústia porque queremos algo de alguém que não tem para dar. E por que não tem para dar? Porque não recebeu.
São dívidas que muitas famílias trazem consigo. Dívidas essas que vão passando de geração por geração. E é preciso adquirir a graça santificante da Páscoa do Senhor para sermos curados da ferida do desamor. Uma ferida que muitos carregam consigo. E hoje nós vemos que quem não recebe a graça santificante pascal, ou seja, acolhe o Senhor Jesus profundamente com uma experiência intransferível, uma experiência somente sua, que ninguém nesse mundo terá, somente você. E essa experiência faz com que nós consigamos amar sem ter sido amado, humanamente falando, porque o amor maior se deu na cruz. Quando olhamos para o crucificado, é Jesus dizendo: eu te amo. E é um amor que você não vai e nunca recebeu de ninguém nessa vida. Por mais que você possa ter sido amado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu padre, por mais que você tenha sido amado, não existe amor maior do que do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Por isso, amados filhos, adentrando nesse mistério da ressurreição, e nós vemos Pedro com muita coragem, aquele Pedro medroso e covarde, agora com muita coragem enfrenta aqueles governadores superiores do seu tempo, dizendo: nós, em nome de Jesus Cristo, aquele que vós crucificastes. Ele sinaliza quem crucificou Jesus: aquele que era medroso, por ter tido uma experiência com o ressuscitado, ressuscita também nele a coragem de anunciar o ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje o Evangelho nos apresenta a pesca milagrosa, onde os discípulos Pedro e tantos outros foram também pescar e não encontraram nada. Pescaram a noite inteira e nada conseguiram, até Jesus, do outro, na margem, grita para eles: tem alguma coisa para comer? Jesus diz isso para que eles creiam profundamente que é Jesus na carne, agora um corpo glorioso, Essa semana eu tive a alegria de fazer uma exumação de um corpo de uma grande amiga, e ao abrir o caixão, ver aqueles ossos ressequidos, mas para nós que cremos, o corpo glorioso ela já tem, porque amou profundamente Jesus. Nós continuamos tendo uma matéria, mas a glória de Deus está nela, porque nós cremos que ela experimenta o que o Senhor, Rei da Glória, experimentou.
Como nós precisamos, amados filhos, rever a nossa vida cristã. Rever a nossa vida cristã. Veja bem, eu fico imaginando as pessoas no tempo de hoje, se nós acreditássemos na Santíssima Eucaristia, dizia Padre Pio, deveria ter policiais ali fora, porque essa igreja não caberia. Falta-nos fé. Jesus ressuscitado aparece para dizer: sou eu mesmo. E se quis estar presente no meio de nós pela Eucaristia. Eu fico olhando até mesmo ministros ordenados, muito fiéis à academia. Como é interessante ver os jovens muito fiéis à academia. Não perde um dia, se perde um dia, outro dia faz mais ainda. Mas não tem um exercício espiritual. Não consegue entender a grandiosidade da Santíssima Eucaristia. Não conseguem. E não conseguem porque não querem. Não querem. Porque a Eucaristia é acessível a todos nós. Porque, a começar pelo Padre, nem o Padre merece. Nem o Padre. Mas Deus é misericordioso e quer se dar a nós. Por isso hoje nós somos chamados por essa palavra para revermos a nossa vida de comunhão, a nossa pescaria, deixar com que Jesus eucarístico nos pesque, nos traga de volta a experiência da fé no ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja